Fala, meus mestres, todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, estamos de volta com o nosso quadro de atualizações semanais. E vamos que vamos, nosso querido Gelhazado tem muita novidade. Inclusive a novidade que vai sair hoje, lançamento ao vivo pra vocês. Então tem muita coisa pra gente discutir, muita coisa pra gente falar e muita coisa pra gente aqui imaginar e raciocinar, tá? Então vamos que vamos aqui no canal, sempre conteúdo muito bom. Então vamos que vamos, deixa o like, se inscreve se não tá inscrito. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mano Blad, é um prazer imenso, gigantesco ter você aqui, minha linda, meu lindo, tamo junto demais, belezinha? Rapaziada, então, vamos que vamos, comentem o que vocês acharam dessa atualização, depois que vocês testarem também, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai estar disponível pra galera estar testando, então, vem, volta no vídeo aí, comenta, manda pra todo mundo aí pra mim estar sabendo também, e além disso, se você quer comprar gema no precinho camarada, aproveitar que chegou tá chegando evento e vai chegar coisas novas também. O link da Curse Diamond, nossa parceira, vai estar na descrição, por lá você compra muito mais barato, tem cashback na sua compra e ainda por cima totalmente seguro, porque eles são parceiros do próprio GLA. Então, só sucesso. E rapaz, por lá ainda você paga mais barato na gema, tá? Pode ir que é sucesso, vai ajudar seu bolso, então só coisa boa, belezinha? Rapaziada, queria mandar um abração pra todo mundo que tem acompanhado o canal tem crescido muito, chegou a uma marca de 3.200 inscritos, muito obrigado de coração, rapaziada, vocês são fera demais, tenho muito orgulho de vocês, graças a Deus, tenho uma novidade pra dar pra vocês, deu certo o TCC, amém? Então, aos poucos vamos voltando aí, postar com mais frequência, ainda a faculdade não finalizou, né, tem mais coisa rolando, né? Tem muita prova pra fazer ainda, mas estamos quase e chegando no dezembrão, como já havia dito, vamos começar a fazer live. Então fique ligado, não perde, se inscreve no canal, que assim que começar essa live, vou lançar lá na aba comunidade. Vamos ter Discord também do canal em breve, que já deveria ter há muito tempo, então muita novidade chegando aí, tá? Então sem enrolação, bora lá pro Discord do GLA. Então galera, chegando aqui no Discord do GLA, tem muita novidade, tá? Então vamos que vamos. Primeiramente vamos falar aqui do balanceamento, houve uma mudança relacionada a Raid Enes Lobby no Hard, tá? Especificamente em relação a Califa e ao Rob Luz, tá? Em relação a Califa, a torneira não some mais durante as mecânicas do chicote, muito interessante, muito legal esse aqui, né? Porque às vezes bugava, então vai facilitar a vida ali para fazer a limpeza, né? O que é muito importante. O jogador não é mais removido da torneira durante a mecânica de chicote e a mecânica de travar dois jogadores. Então, vai facilitar a melhor qualidade de vida para a raid, cara. Então, muita gente reclamava disso, a gente assistia a câmera, a galera comentando no chat BR, até no inglês também comentava bastante. No espanhol não sei, porque eu não olhava muito, mas a galera comentando bastante. E em relação ao Roblox, qual foi a mudança? O aumento do tempo de reação para desviar da habilidade Kamisori. Então, interessante, que é... Perdão, tosse, rapaziada. Que é aquela marquinha, né? Então, interessante. E Rob Lucien não usa mais ataques que ele teleporta no range se seu jogador estiver sendo perseguido por Hanki Hayuko. Então, interessante, cara. Esse aqui é bom demais, cara. Porque esse aqui irritava os ranges, dificultava ainda mais a vida dos ranges, né? Outra mudança que eu quero falar aqui é sobre o set novo que foi revelado. Agora teremos um set nas SMHs, galera. Isso mesmo. Ao fazer SMs 16+, né? SMH, a gente vai ter agora a chance de dropar o set do Soul King, do nosso querido Brucão da Massa TS, que é um set que vai dar uma passiva bem interessante, vai dar um dinamismo a mais, além de ser um novo drop que a gente pode estar vendendo no market aí e ainda ganhar mais grana, melhorando a nossa evolução da conta, tá? Então, vamos aqui, ó. Sabemos que muitas das melhores sensações ao concluir um conteúdo é a expectativa de dropar um item raro. Esse suspense é saudável e torna experiências mais empolgantes, e sua ausência deixando o conteúdo menos atrativo. Isso quando dropa, né? Porque às vezes só tem a sensação, dropar nunca vem, né? Pensando nisso, na próxima atualização será possível obter o equipamento especial do Soul King nas missões especiais hard, né? CMHs, né? Então, tendo duas partes desse set, rapaziada, a gente vai ter aqui, ó, em vez de ser 12 segundos, vai ter 8 segundos para ser. A pessoa que estiver usando vai demorar 8 segundos para rever, então vai rever 4 segundos mais rápido. E caso você tenha 5, rapaziada, em 8 segundos você vai reviver sozinho. A pessoa que estiver usando não vai precisar que um aliado reviva ele. Ou seja, tá lá com a tumbinha, a pessoa tem esse set, a pessoa vai se auto-reviver sozinha, cara. Esse aqui, muito da hora. Não acho que vai ser um set, nossa, requisitado demais, mas os caras top tier do jogo, com certeza absoluta, vão utilizar aí. A maioria deles, por exemplo, os caras que não tem os outros sets ainda, quando droparem, né? Então acredito que vai ser um set bem interessante, uma aquisição bem da hora. Tô curioso pra ver o do Marco, né? Que o do Marco ainda não falou qual que vão ser as passivas dele. Mas bem legal, mais uma coisa a mais ali para incentivar a galera a fazer as SMHs, né? Só que agora, vamos falar agora da grande novidade que foi anunciada. Vamos aqui para o informativos. O Garro já falou aqui, tava demorando um pouquinho pro servidor. E tá aqui, galera, isso mesmo, Boss Rush foi anunciado e também Alliance War, tá? Vou pular a parte da Alliance War, vou falar daqui a pouco, vou pular direto pro Boss Rush, tá? Tenho muitos pontos para estar falando para vocês, muitas ressalvas, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Então, vou estar dando aqui minha opinião sincera. Então, rapaziada, vocês sabem que aqui no canal não tem puxação de saco, é sinceridade total, porque é assim que eu gosto de tratar
os conteúdos e principalmente dar feedback. A gente sabe, quando a gente gosta muito de uma empresa, eu gosto muito de olhar, cara. Olhar que fez meu canal crescer, eu gosto muito do estilo que o jogo é também, gosto muito de One Piece. E a gente sabe que para crescer a empresa, a gente tem que dar críticas positivas, né? Feedbacks positivos e feedbacks negativos. Infelizmente, a gente não pode só aceitar do jeito que tá. A gente tem que dar para ver se a galera muda, né? É importante isso. Então, vamos lá. Tendo isso em mente, vamos falar um pouco. Vamos ver o vídeo aqui e depois eu vou fazer as leituras aqui, falando para vocês tudo que tem a respeito do Boss Rush e tudo mais, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Bora lá, guys. Deixar aqui em tela cheia e vambora. Hoje apresentaremos a vocês então, tá aí, o Boss Rush. O Boss Rush, novidades, né? Não, deixa eu baixar aqui, tá um pouquinho alto. Com troca de personagem então, habilitada. Tá bem interessante, cara. No mapa de Sabaody. O Sabaody lá vai ter agora um altar de invocação que leva a uma dungeon desafiadora. A gente vai enfrentar os bichinhos ali e depois vai vir o Boss Rush de verdade, né? Alguns pilares enigmáticos que, ao serem ativados, Galera, eu queria ter gravado a minha... Deixa eu dar uma pausa, rapidão, perdão. Eu queria ter gravado a minha reação ao vivo, cara. Quando eu vi, eu dei um hype muito grande, cara. Eu fiquei, caraca, meu Deus, muito doido. Aí depois eu fui lendo, deu uma desanimada. Mas, cara, eu queria ter gravado minha reação, foi bem engraçado a minha reação na hora. Mas agora não tem como, que eu já tinha assistido, né? Tinha que ter deixado pra ver com vocês, né? Então, bem da hora. Esse círculo aqui, pra quem não sabe, ele faz referência às versões mais atuais do anime. Não vou falar, porque senão vai dar spoiler, talvez alguém não tenha chegado, mas faz referência ao Imu. É a única coisa que eu posso falar aí. De resto, é mistério pra vocês. Um poderoso boss será invocado. Vocês deverão derrotá-lo para receber as suas recompensas. Mas quando isso acontecer, outro boss será invocado. E depois mais um, e mais um. No total, são 7 waves de bosses que ficam cada vez mais difíceis. Essa aqui a gente já vê a mecânica que o Killer vai ficar rodando os dois, uma hora vai escolher um e vai dar ataque, né? Depois vocês ver aqui receberão recompensas. Aqui as recompensas, né, galera, no Elite, quer dizer, no difícil. Então a gente pode ganhar até 180k, 7 valentia, pode ganhar 5 aleatórias e 2, né, de personagens aleatórios que você pode vender no market. Vamos ter 3 skins novas, que inclusive essas skins me hyparam muito, tá? Na hora que eu vi. Eu achei que ia ser de todos super novas. Não, mas eles só escolheram 3, cara. Ficou legal, ficou interessante. Por mais que... Não, vou falar depois um pouco desses skins, tá? Vitória, incluindo os novos equipamentos. No site do Marco eu tô curioso pra ver o que é, porque eles não revelaram. Raríssimas. Cara, gostei muito das skins. Achei ele principalmente legal, porque o Kid agora tem um emote infinito, né? Que a TS dele não tem. Cara, mas aqui a verdade tem que ser dita, galera. Vou já aproveitar que mostrou aqui as skins e vou dar minha opinião. Cara, esse aqui nada mais é que o Recola. Beleza. Se eu não me engano, a skin do Kid, eu não sei da Bonnie e do Capone se são, mas a skin do Kid eu me lembro que ela é do filme Stampede. Com certeza, eu acho que é do filme Stampede. Não tenho certeza. Posso estar viajando, mas acho que ela é do filme Stampede. Então, não tem muito o que fazer. Ela realmente é assim, então... Mas se a gente pegar, ela é meio que um Recola. Mas é algo muito da hora, algo legal, massa de se ter. Quanto mais skin, melhor pra mim. Já, por exemplo, pra mim, eu acho que o mundo ideal seria se eu GLA sempre em todos os eventos anunciasse as skins pra vender. E todo tipo de tempos em tempos anunciasse novas skins no market pra estar vendendo lá no pacote, pra vender no skin por 25 ou 40, sei lá, por exemplo, lançasse as skins da Hancock, skins de todos os personagens. Pra mim seria o Din do Din. Por exemplo, eu queria que tivesse todas as skins que o Luffy já usou, principalmente as mais diferentes, né? Tem aquele tá com a roupinha meio de praia lá, que é do Coliseu, por exemplo. Cara, eu gostaria que tivesse todas, mas infelizmente não temos, né? Quem sabe um dia... Cara, tem umas que é muito parecida, Blast. Por que você gostaria que tivesse essa assim, cara? Porque justamente tem gente que gosta de colecionar, então seria uma forma de aumentar a aquisição de economia do próprio GLA, para eles poderem fazer mais sprites, poderem refazer outras skins, então girar mais dinheiro no jogo para eles poderem trazer mais conteúdo mais rápido. Então seria uma forma simples que eles conseguiriam adquirir mais grana. Porque a gente quer ver o jogo evoluir, né, galera? Eu quero ver o jogo evoluir, quero ver o jogo crescer. Cara, na minha opinião, achei lindas as skins, mas temos que falar. São recola, né? Você pode ver, essa aqui é a recola da TS, recola TS, recola TS, basicamente recola. Acredito que os 3 têm emote diferentes, né? O que é muito interessante, é muito bom. Pelo menos isso é novidade. Gostei muito do emote, vou atrás do kit, cara. Eu gosto muito do kit, com certeza vou tentar ir atrás. Provavelmente a skin vai valer uma fortuna, uns 20, 10kk pra cima, com certeza. Porque eles falam raríssimo, mas não tem nada de muito raro, né? É raro só a chance do drop de você conseguir ela. Porque se dropar, a chance de você conseguir comprar uma é bem baixa, né? Então, é isso aí. Mas, cara, tô feliz. Espero que ele depois futuramente tragam a skin dos outros. Também adicionem mais skins, né? Talvez não deu tempo de ficar pronto. Que eles tragam mais assim, cara. O conteúdo pra mim, skin, deveria ter mais. Deveria ter skin, cara, pra rodar mercado, rodar um tanto de coisa. Então, cara, minha opinião. Gostei sim das skins, achei excelente, aquisição, muito legal tê-las. Além o fato de ser um recola, não acho ruim, mas também não acho legal. Se fosse mais inédita, seria mais interessante. Mas o bom é que pelo menos tem, já é algo que tem, se dropar vai dar um dinheirinho a mais ali. Então, top de dizer, mas, né, não podemos ficar só ali
alegrem com isso. A gente tem que querer mais sempre, galera, pra realmente novidade. Mas, cara, gostei, achei todas as skins muito bonitas. Acredito que todas as séries vão valer uma fortuna, principalmente pros mains de cada uma. Da Bonnie provavelmente talvez vai ser a mais cara, porque tem muito, principalmente pros mains suporte aí. Talvez, tô chutando, né, galera? Talvez não. Talvez do Capone, talvez do Kid. Inclusive, os 3 são personagens que todo mundo vai ter que ter 5 estrelas diamante, né? Pra quem quiser ter o Rayleigh, né? Então, são personagens que a galera vai usar com muita frequência. E são personagens que todos os 3 têm arma, né? Então, são skins aí que provavelmente vão valer pros monos aí, pra galera Charlover. Então, bem interessante, tá? Mas em relação a essas skins, cara, gostei muito da aquisição de ter elas. Mas acho que poderia ter mais coisas além disso. E principalmente ter dos outros também. Já ter lançado do Killer, quer dizer, do Rogue, ter lançado do Basil também, já ter lançado mais assim para ter já uma variedade maior ainda, seria bem mais interessante. Quem sabe lança no futuro, tá? Então, top. Vamos continuar aqui. E para aqueles que buscam um desafio, achei as mecânicas bem diferentes, né? Bem interessantes, as formas como parecem ser as mecânicas do boss. Isso aqui, cara, modificador de dificuldade, achei top, tá? Achei bem da hora. E tô curioso para ver como que vai ser na prática, que eu uso fazer vários e vários testes. No início da luta contra os bosses, vocês poderão escolher um entre 2 modificadores aleatórios dentre vários possíveis. Cada um altera o ritmo e a dinâmica dos confrontos, tornando as lutas mais imprevisíveis, mas garantindo recompensas melhores. Preparem-se, chegou a hora de enfrentar o Boss Rush. Então, top. Cara, minha opinião, muito top. Muito bom mesmo. Deixa eu sair aqui, deixa eu voltar pra abinha aqui. Cara, deixa eu deixar o vídeo rolando aqui enquanto isso. Vocês puderam ver, galera, que de cara já houve mudanças, né? Quando foi anunciado o Boss Rush, ele era solo, né? Algumas semanas atrás eles já avisaram que seria de dupla, não mais solo. E que agora não são mais vários personagens. Que antigamente tinha mostrado o MR4, tinha mostrado os próprios... O Kumadori, né, da raid de Enies Lobby aparecendo, e outros bosses, né, o MRU apareceu também, se eu não tô me enganado. Então, antigamente, parecia que ia ser de todos os personagens do jogo o Boss Rush. Agora parece que eles modificaram para ser somente os Supernova que vão aparecer, os Supernovas aí. Então, bem interessante, vocês podem ver que eles utilizaram as armas do Supernova, do Rogue, do Basil, do Drake, do Killer aí, para tá fazendo algumas mecânicas, então vai ser bem interessante, parece ter realmente diversas mecânicas diferentes em relação aos bosses, então tô muito empolgado, vou gravar os bosses com toda certeza, vou gravar um conteúdo insano pra vocês, eu acho bem legal ter esse tipo de coisa, então tô muito hypado, cara, realmente vou falar aqui, tô hypadaço, deixa eu até dar aqui o feedback. Cara, tô bem hypado, cara. Tô feliz que eu gosto muito do conteúdo de matar boss. Pra mim é o conteúdo mais legal de olhar, matar boss, tá? Derrotar e ficar lutando com boss. Eu acredito na minha visão. Eles mudaram pra dar um novo visão pro conteúdo, né? Então, por isso que talvez optaram por não ser mais todos os personagens assim, personagem específico. E pra mim, isso em alguns pontos até melhor. Porque, sendo específico, dá pra ver que eles prepararam várias mecânicas únicas. Por exemplo, o Lau tá usando a arma dele, aí tem várias coisas diferentes e tal. É bem interessante. E o que isso implica, cara? Que eu acho que se fosse todos os personagens, eles não teriam tantas mecânicas diferentes. Seria literalmente uma versão do Coliseu, só que com vários personagens, todos os bosses em formato de luta talvez mais difícil, numa arena diferente. Aí agora eles fizeram algo, deixaram algo mais único mesmo. Então, bem interessante. Não sei prever talvez se poderia ter ou não novos personagens no futuro relacionados a esse tipo de conteúdo. Seria bem interessante, seria bem legal também. Então, bem massa aí, muita coisa da hora pra gente falar, tá? Dito isso, galera, tô hypado. Tem uns pontos que eu fiquei favorável, tem uns pontos que eu fiquei desfavorável em relação ao conteúdo. E um deles eu vou falar daqui a pouco, que é em relação à estamina, tá? Então vamos falar aqui, vamos fazer a leitura dos Boss Rush. Bora lá? Então chegou a hora de encarar uma sequência implacável de inimigos, Boss Rush de Sabaody. Essa frase aqui, inclusive eu queria falar de Sabaody, pode ser que vai vir então futuramente Boss Rush de outros locais, o que seria sensacional, cara, seria insano e eu gostaria muito que tivesse, tá? O conteúdo é em dupla e a entrada fica no norte do bar da Shaq, ou seja, eles tentaram dar um mistério, mas aqui já revelaram onde que fica. Então só ir no bar da Shaq e subir que vocês chegam na entrada do Boss Rush, tá? Disponível nas modalidades Elite e Hard, então vamos ter somente 2 modalidades para estar fazendo. Depois de completar as missões de ativar os pilares, vocês só precisarão ir até o centro do mapa para iniciar as batalhas contra o Supernova. Serão 7 waves de boss aparecendo uma após a outra, ou seja, sem parar, né? Por isso que chama Boss Rush. De forma totalmente aleatória e em algumas delas vocês vão encarar 2 bosses ao mesmo tempo, que aqui é loucura, esse aqui, rapaz, cê é louco. Eu tô curioso para ver os vídeos aí, a galera enfrentando, tô bem hypado em relação a isso aí, tô bem empolgado também, né?
Em relação ao funcionamento, como é que vai estar funcionando então, galera? Sistema de troca de personagem habilitado, ou seja, vai ter como trocar o personagem provavelmente de um boss para o outro, talvez, né? A gente vai ver isso aí. Revive vai estar habilitado, ou seja, tem como reviver lá dentro, tá? E se falou isso aqui, quer dizer que provavelmente no modo hard também vai ser possível reviver, não vai ter restrição igual os boss semanais. Checkpoint ativo na primeira missão, evitando que vocês precisem refazer a etapa da ativação dos pilares. É possível tentar concluir o conteúdo quantas vezes quiserem, mas cada entrada consome 2 de estamina da Grand Line. E o reparo do equipamento é apenas 30% do valor total desde a primeira morte. Então gasta menos dinheiro caso você vá de arrasto lá dentro. Então, bem importante aí. Cara, mas eu queria falar especificamente desse tópico aqui, desse quarto tópico. E eu achei meio ruim, cara, de gastar estamina, cara. Sendo sincero, eu entendo que essa é uma nova forma de farmar. Então eles têm que escoar dinheiro, entre aspas, para não deixar a galera farmar demais. Mas também acho ruim, cara, porque agora as coisas estão bem caras, algumas coisas, né? Então eu não acharia ruim ter mais dinheiro, não faria diferença, digamos, em certo ponto, não. E principalmente, cara, eu tava fazendo análise, cara, antes de fazer esse vídeo, cara, que basicamente, se você comparar quem pode fazer SMH, tá, galera? Eu tô considerando SMH e também o boss aqui no hard, que é o que dá a melhor recompensa. Se você considerar que os dois agora dropam um set, aqui o do Marco e na SMH agora vai dropar o do Brook, do Soul King, né? E se você considerar que lá você faz uma pedrinha também do despertar toda vez que você derrota e 30k, é algo que você leva em conta, vamos falar assim, né? Então, além do fato de ter chance ali de dropar skin, chave também e vice-versa, dependendo da SM, né? Entre outros fatores. Cara, mas se você for olhar na prática, a SM vai valer mais a pena ainda. Quem pode farmar e quem quer farmar para grana, em conteúdo de grana. Em relação à diversão, que gosta, que não gosta, aí é outros 500. E voltando ao fato de conteúdo, galera. A galera do GLA quer conteúdo, porque infelizmente tá de certa forma ainda é escasso. Teria que ter mais coisas que pra gente fazer, para basicamente você ainda conclui hoje em dia tudo em uma semana, um dia ali dá pra você fazer tudo praticamente, tirando os wanted, né? Mas dependendo de você ficar online o dia todo, dá sim pra fazer os 15 num dia, né? O pitch dos 15. Mas, cara, eu acho que seria melhor e mais interessante não gastar estamina da GL do que gastar estamina da GL. Legal, de certa forma, lógico, tem que ter um limite, né? Eles falam, você pode fazer quantas vezes quiser, mas eu também não vou deixar você ficar fazendo lá farm infinito sem parar igual maluco, né? Pra não ficar abusivo também e dar dinheiro demais, né? Mas, cara, eu não sei se eu sou tão favorável em relação à utilização de estamina. Eu acho que seria mais legal criar um estamina nova específico para esse conteúdo, aí acabou. Aí tem que esperar carregar um pouco, aí você pode ir lá ficar tentando fazer quantas vezes quiser de novo. Aí eu acho que seria mais viável. Mas comenta aí, galera, a sua opinião, se você acha isso bom, se acha isso ruim. Ah, esse M dá mais dinheiro, ou esse aqui vai dar mais dinheiro. Ah, esse aqui eu vou fazer mais pela diversão, né? Nem pelo dinheiro. Comenta aí suas ideias, suas opiniões e seu ponto de vista. Lembrando, isso aqui são opiniões pessoais, cada um tem a sua. Então, se você concorda ou discorda comigo, tamo junto, é nóis, é isso aí, vambora pra cima! Então, falando do sistema das recompensas aqui agora, vamos dar uma acelerada aqui. Então, o sistema de recompensa dos Boss Rush funciona de forma diferente de qualquer outro modo de jogo. Com o conteúdo é dividido em 7 waves de bosses, as recompensas são também progressivas, conforme cada boss derrotado, mesmo que a entrada aconteça somente ao final da dungeon, né? Para facilitar o entendimento, aqui vai um exemplo, sem valores reais. Suponha que cada wave contenha 50k de recompensa, você vai concluir 3, perdem instantes receberão 150k. De recompensa, né? Em nova tentativa, você conclui novamente apenas 3 waves receberão apenas uma recompensa simbólica de 15k, pois esse foi o progresso já alcançado anteriormente. Em outra tentativa, você conclui 6 waves receberão a recompensa simbólica das 3 primeiras, 15k e a recompensa completa de 3 novas, ou seja, mais 150. Então, dependendo do valor, lógico, galera, isso que eu falei aqui em cima é comparando assim, o tempo que você gasta para fazer um SM e ganhar 30k com o tempo que você vai gastar para donar, vamos dizer, o boss rush no hard, por exemplo. Tem que derrotar 7 waves de boss. Então eu fiz um cálculo ali mais ou menos em relação a isso. Quanto tempo eu tenho que fazer em relação a SMH para comparar com o valor que eu vou ganhar desse conteúdo. Suponhamos que igual, simbolicamente, ganha 150, eu teria que fazer ali 5 SMH. Então eu tentei fazer um cálculo aqui rápido na cabeça sobre o tempo que gastaria, por exemplo, de uma SM do Bellamy, mais ou menos, que é uma das mais rápidas, para ver quanto seria. Então, tipo assim, bate de frente. Então, isso aqui eu falo mais, galera, mas eu falo assim, superficial, ainda não testei. Então, talvez testando, né? É bom enfatizar isso, testando, talvez vala sim, aí e seja compensatório, assim, tá utilizando essas estaminas lá, porque talvez vão dar mais dinheiro. Ou talvez você faz um try semanal lá, para pegar um farmzinho e depois fica fazendo SMH. Então, realmente pode ser interessante sim, temos que ver isso tudo, tá? Então é importante porque
pode ter essa ressalva aí, mas é interessante. Mas vamos ver. Tem que ver, tem que testar, né? Tô falando aqui, mas tem que testar, isso é verdade. Então, beleza. Assim, as recompensas são resgatadas toda sexta-feira. Aqui, então é isso mesmo, tá vendo? Toda sexta-feira vai poder aí tá pegando recompensa, né? Em relação às recompensas, então vamos ver o que vai dar. Embora as recompensas sejam progressivas, algumas delas são fixas e outras possuem a chance de obtenção. Vejamos. Awakening Stone, obtenção garantida em waves específicas. Berries, progressiva para cada wave. Valor Medal, obtenção garantida em todas as waves. Equipamentos do Marco, chance de drop na wave 7. Skins de Supernovas, chance de drop na wave 7. Então, para dropar o equipamento do Marco e as skins, tem que chegar na última wave e derrotar o último boss, né? Com exceção das skins do Supernovas, todas as outras recompensas podem ser obtidas também na modalidade Elite, porém com uma chance muito menor sobre elas. Sobre as skins, nossa intenção é valorizar ainda mais os cosméticos do jogo, tornando-os cada vez mais raros. Isso porque em MMOs gostamos de ser char lovers, e no geral os jogadores ainda têm poucas formas realmente visíveis de se destacar. As skins deveriam cumprir esse papel, por esse motivo as skins do Supernovas serão significativamente mais raras do que as que já existem no jogo, e as futuras skins obtidas via drop poderão ser ainda mais raras que elas. Set do Marco, aqui, revelou sim. Esse aqui eu tinha visto pra deixar com vocês, então revelou aí o que o set do Marco faz, da hora. Duas partes, sara 10% da vida máxima ao receber dano maior que 25% da vida, e recarga em 10 minutos. E 5 partes, previne a morte uma vez, restaurando 25% da vida, máxima recarga em 30 minutos. Então é isso mesmo, ressurge, meio que dá um revive, né, como a Fênix. Né? Legal, cara, legal. E deixando você com 25 de vida. Se você for tomar um ataque, você morreria? Você voltaria com 25 de vida, cara. Muito da hora. Isso é da hora, cara. Isso é interessante. Acho que esse set vai ser mais pra esse conteúdo específico mesmo, né? Pra usar no próprio Boss Rush mesmo, tá? Esse equipamento funciona em todos os instantes PvE e não funciona em PvP, né? Então, Wanted Pirates, arenas, torneios, entre aspas, e entre outros de GVD também não vão estar funcionando, tá? Aqui está um vislumbre um pouco mais das recompensas de modo geral que vamos ter aí, bem interessante, bem da hora. Tá, então, legal, de certa forma, interessante esse trem do Marco. Eu já meio suspeitava que seria alguma coisa entre reviver, e ele vai ser excelente para o próprio Marco utilizar, né? Pelos stats que dá aqui, então, para o próprio Marco vai ser bem interessante, aí vai deixando o personagem bem fortinho, né? Modificadores, essa parte que eu acho que vocês estão curiosos para ver, então vamos embora. Para tornar a experiência dos boss rush ainda mais dinâmica e já pensando no futuro, criamos um sistema chamado modificador de dungeon, exclusivamente na modalidade hard. Vocês poderão escolher modificadores que deixarão a dungeon mais difícil em troca de aumento de sua recompensa, mudando a dinâmica do modo a cada tentativa. Atualmente existem cerca de 15 modificações, que é bastante, né? Até a galera testar aí, e cada uma delas possui 3 níveis de raridade: normal, raro e muito raro. A raridade pode ser identificada pela cor da caveira, branca, amarela ou vermelha. Quanto maior a raridade, maior será a dificuldade de vencer com aquele modificador ativo e mais valioso será a recompensa obtida. Como, por exemplo, um modificador muito raro pode aumentar em até 10 vezes a chance de conseguir um item do mar. Caraca, realmente, 10 vezes a mais. Por uma chance de 0,1%. Fica 1%. Então, quer ou não, em vez de ser 0,01, é 1%. Né? Então, um dia de mar. A recompensa feita pelo modificador só terá efeito se a dungeon for concluída, belezinha? Reroll de modificadores. Os modificadores são totalmente opcionais, ou seja, vocês poderão completar a dungeon sem eles e receber as principais recompensas. No entanto, para aqueles que gostam de procurar um modificador específico ou tentar encontrar um desafio maior, disponibilizamos um sistema de reroll, botão azul, interface acima, que custa 1 gema. Então tá aqui, ó. Tem um símbolozinho de reroll aqui para rolar e a gente pode estar aplicando o reroll ali, né? Bem interessante, bem legal, galera. Então tá aí, bem interessante. E aqui tá o teaser, né? E vamos ler aqui as partes que vai vir. Inclusive vai vir o evento Fish of Love aí, bem interessante, vai ficar do dia 14 ao dia 27 de novembro ativo. Então aproveitem para farmar. Se vocês fizerem todo dia, dá 21 chaves, então não percam, façam todos os dias o evento. E quem puder, faz no hard, cara, que dá pra farmar uma graninha muito boa nesse evento. E não só isso, para quem quer buscar o Garpzão, provavelmente vai rushar 50 try aí dele já pra ter o Doni. Então, boa sorte, espero que consigam concluir e desejo sucesso demais nos drops de vocês e nos farms, belezinha? Então, vamos que vamos. Foi implementado também o novo equipamento do Brook, né, que foi citado ali anteriormente, né, do Soul King, aumentando o multiplicador de experiência dos monstros em todas as ilhas do jogo, um aumento considerável maior em Alabasta, interessante. Reduzimos 15% da vida de todos os monstros das novas ilhas do update. Water 7, Enslob, Amazon Lily, Kuraigana e Sabaori.
Aumentamos de 10 para 12 níveis a tolerância para fazer as trilhas das ilhas. Essa modificação é perceptível para quem já pegou determinado level em uma ilha e viu que alguma dele ficou indisponível. Os personagens Luffy e Zoro agora contam para a conquista do Barba Negra. Muito bom, galera, tá pedindo isso aqui. Os personagens bronze não aparecem mais na lista de MVC das missões especiais. Aí, ó, tá aí, ó. A galera tava pedindo muito, né? Porque caiu uns bronze lá. Teve dia que caiu o Alvo da Bush, Django. Eu não lembro mais quem lá, caiu 5 bronzes, tipo, não tinha o buff como pegar. Agora que vai cair só os pratas e o Zoro vai ser bem interessante, né? Porque os pratas ainda tem muitos usáveis, muito interessantes, né? Alguns bem interessantes, como o Kuro, por exemplo, é bem interessante. Então, legal, apareceu só do prata para cima agora, né? Padronizamos o custo de reparo em 30% para todas as instâncias de boss semanais e ordeais, Skype, independente da modalidade desde a primeira morte. Então, bem interessante, vai custar menos agora. E isso é bom porque vai permitir a galera farmar mais de boa aí, né? Aumentamos consideravelmente a chance de obtenção de armas e equipamentos especiais para o ranking mais alto dos World Boss e Marineford, cara. E aumentou a competição. Então isso aqui já vai aumentar o sangue nos olhos da galera. Removemos o boss da Wave 58 de Marineford. Com o fim do período de exclusividade de 6 meses, o visual Royal do Vinsmoke Ninja e Vinsmoke Riju, que antes era exclusivo do passe, agora está disponível aí para aparecer na loja de gema, né? Agora vamos falar aqui do DVD Alliance War, né? Nas mudanças que tivemos. Então bora lá, Alliance War. Então, o conteúdo do PVP costuma ter mais longevidade, pois a experiência varia conforme as equipes que se enfrentam, os novos personagens que são lançados e as mudanças do método de balanceamento. Esses fatores fazem com que o conteúdo continue interessante, mesmo que em sua estrutura permaneça a mesma ou receba apenas pequenas alterações. Ainda assim, é importante realizar periodicamente mudanças estruturais para renovar a dinâmica e proporcionar novas experiências. Novos mapas foram adicionados, né? Então vamos falar aqui quais são. Uma das melhores maneiras de proporcionar novas experiências é por meio de adição de novos mapas. Afinal, vocês precisam descobrir uma nova estratégia e quais personagens se destacam em cada mapa. Implementamos 5 novos mapas inspirados em Alubarna, Water 7, Enslob, Sabaody e Amazon Lily. Esse último conta com apenas 2 pontos do controle e proporciona um 6DC de pura porradaria. Com a chegada das novas ilhas, agora temos um total de 12 mapas de GVG, ou seja, uma variedade bem maior aí pra galera competir. Então, bem da hora, bem massa, isso é bem interessante, né? Escolha das ilhas e recompensas, né? Então vamos lá. A maior modificação está na forma como os torneios são gerados. Desenvolvemos um sistema que selecionará 5 das 12 ilhas disponíveis de forma aleatória, ou seja, vai ter um RNG aí toda semana para ver quais são as ilhas, né? E as recompensas de GVG foram ajustadas e divididas em 5 tiers, sendo o tier 1 equivalente à recompensa de Drum e o tier 5 a de Fuchsia. No momento em que todos os torneios foram criados, o sistema aplicará as recompensas de maneira aleatória entre as ilhas, selecionadas sem repetições. Com essa mudança, buscamos incentivar vocês a explorar ilhas diferentes a cada semana, evitando que fique presa a um único mapa apenas por conta das melhores recompensas. Perdão, tosse. Isso aqui, galera, basicamente fizeram o seguinte, porque hoje, nas ilhas que tem hoje, né, basicamente o que acontece, a galera praticamente não ia nas ilhas do East Blue, porque elas não davam tanta recompensa como as ilhas da Grand Line. Então, praticamente a ilha de Drum era a ilha mais competitiva do jogo. Então, as equipes mais fortes, mais tops ali, podemos dizer assim, entre aspas, sempre competiam em Drum, porque ela é que dava mais recompensa. Então, a galera batia de frente e mandava os melhores players sempre para lá. Então, com essa mudança vai dar uma randomização maior, e o que é bem legal, né? Então, exemplo, Enslob na semana vai estar tier 1, enquanto o Drum vai estar tier 5, vai estar tier 4, Lily 3 e Ornstein 2, por exemplo. Então, bem legal, bem interessante aí, vai dar um dinamismo maior, né? Sistema de banimento, né? Simples e direto. Ouvimos o pedido de vocês implementando o sistema de banimento. O líder de cada equipe poderá banir até 3 personagens na partida. Considera ser o líder o primeiro jogador da lista de equipe da aliança. Na ausência dele, o segundo será o líder. Então, tá aí, bem interessante. Então, em relação à inegibilidade, caso uma das 2 equipes tenham 2 jogadores a menos, será encerrada a partida automaticamente e o time que estava com a menos será desclassificado e o outro será passado adiante para a próxima fase em sequência. Tá? Esse sistema foi criado para impedir equipes que não cumpram os requisitos mínimos de jogadores que prejudicam o andamento das partidas. Tá? Então, top demais. E adicionando novas conquistas para os novos territórios do GVG. Tá aí. Então, tá aí. Essas foram mudanças, cara, muito da hora. Eu tô bem hypado, então a gente vai testar aqui agora. Vou trazer vídeo com certeza do Boss Santos. Vou chamar uma galera pra gravar aqui comigo. Então, top demais, rapaziada. Então aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já tô aqui no GLA, inclusive, já entrou atualização aqui, ó. Inclusive, eles deram pra gente aqui 10 potinhos
para estar fazendo o teste, ou seja, esse aqui dá 5 tries, entre aspas, de graça, podemos dizer assim, do Boss Rush. Então tá aí, já vamos fazer a coleta aqui. Além disso, a gente vem aqui na tecla L, logo aqui embaixo já tá falando do Boss Rush, ficou bem daorinha aqui a fotinha. Temos aqui as 3 skins, né, do filme Stampede, então tá aí, top demais. E aqui tem uns set do Marco pra gente vislumbrar. E todas as recompensas aqui disponíveis, tá? Então, vou trazer um vídeo sim, pode ficar tranquilo que eu vou estar trazendo um vídeo a respeito disso. Então, fiquem ligados que tem muita coisa da hora vindo por aí, né? Inclusive, o evento do Garp já também está disponível. Então, não esqueçam de participar para dar aquela farmadinha, belezinha? Então, tá aí, rapaziada. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, mandar para amigo, para tia, para avó, mandar para todo mundo para dar aquela moral pro Mano Blight. É nóis, um grande abraço. Vocês são fera. Deus abençoe cada um de vocês e é nóis, falou e fui!